sexto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Na página 12 temos assim: após vários estudos, os engenheiros finalizaram a planta do parque, determinando a área das atrações, do estacionamento, da administração e de manutenção, como mostra a figura ao lado. Temos aqui a figura ao lado, tá bom? Primeira questão, faça as atividades a seguir para descobrir a relação entre as áreas das atrações do parque e a área destinada ao estacionamento. Letra A. Considerando que as áreas ocupadas pelas 5 atrações do parque estão identificadas com frações da área total, complete a operação aritmética que representa o total dessas áreas. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui referente às áreas de atrações, certo? Temos aqui 20 quadradinhos, que no caso vão ser divididas em 5, tá certo? Em 5 atrações. Então, 20 dividido por 5, 4. E se vocês contarem aqui o total de quadradinhos que tem esse terreno, será igual a 120. Bastava vocês contarem quantos quadradinhos se tem na largura, tá certo? E multiplicar pela quantidade de quadradinhos que se tem no comprimento, daria aí a quantidade total de quadradinhos, tá certo? Então, aí a quantidade total, ela fica no denominador de uma fração, tá certo? Então, como eu tenho aqui 20 quadradinhos amarelos, tá certo? Referente às atrações do parque, que está sendo dividida em 5 partes, então 20 dividido por 5, 4. Então, aqui eu coloco 4 120 avos, mais 4 120 avos, mais 4 120 avos, mais 4 120 avos, mais 4 120 avos, ok? Na letra B, qual é a fração do terreno que representa a área correspondente ao estacionamento? Então, o estacionamento é essa parte de branco aqui. Se vocês contarem, se tem 20 quadradinhos do total, que é 120 quadradinhos, tá certo? Então, aqui a fração é 20 e 120 avos, ok? Na letra C, agora de acordo com as suas respostas aos itens A e B, identifique a sentença correta. Então, a sentença correta é que a área destinada às atrações e ao estacionamento correspondem à mesma parte do terreno. Porque se vocês contarem aqui, as atrações existem 20 quadradinhos de 120. Ou seja, se for a área total, será o quê? 20 e 120 avos, tá certo? Em relação às áreas de atrações. E em relação à área do estacionamento, também é 20 e 120 avos. Então, aqui a resposta correta é essa daqui, a área destinada às atrações e ao estacionamento, elas correspondem à mesma parte do terreno, certo? Segunda questão. A área destinada à manutenção deverá possuir alguns armários. Para melhor aproveitamento do espaço, o engenheiro representou essa área em malhas quadriculadas distintas e pintou de amarelo a área que será ocupada pelos armários. Será que as duas propostas representadas pelo engenheiro destinam a mesma área aos armários? Então, aqui, letra A, escreva nos espaços indicados qual fração da área de manutenção representa a área pintada em cada uma das propostas apresentadas. Então, aí vocês iriam contar aqui, iriam ver que existem 16 quadradinhos, tá certo? Então, aqui, a quantidade total de quadradinhos é referente ao denominador. E eu tenho 4 que estão pintados de amarelo, tá certo? Então, aqui, a fração correspondente a essa figura seria 4 e 16 avos. Referente a essa figura aqui, tá certo? Eu tenho o quê? 64 quadradinhos e desses 64 quadradinhos foram pintados 16. Então, a fração que representa seria 16 e 64 avos, tá certo? Então, se vocês observarem, será a mesma área, tá certo? Que foi pintada. Então, a letra B diz assim: agora, nas malhas em branco, pinte a área correspondente a cada proposta e escreva a fração que representa cada uma delas. Se vocês observarem, teriam que pintar a mesma área, ou seja, pintava apenas um quadradinho. E a fração que é correspondente seria 1/4, tá certo? Letra C, em qual das propostas a área destinada aos armários é maior? Então, em nenhuma das propostas, pois elas são áreas iguais. Se vocês observarem aqui, ó, trata-se da mesma área, tá certo? São frações o quê? São frações equivalentes.
no qual elas são apresentadas de formas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Letra D. Complete os espaços com os sinais de maior, menor ou igual. Então, aqui eu tenho 4, tá certo? 16 avos e 1/4. Então, se vocês observarem aqui, se eu simplificar essa fração aqui por 4, 4 dividido por 4, 1, 16 dividido por 4, 4. Então, aqui elas estão apresentadas de formas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade, tá certo? Então, é necessário que vocês simplifiquem. Então, aqui elas são iguais, certo? Nesse outro caso aqui também, 1/4 já é irredutível, não tem mais como simplificar, tá bom? Então, se vocês dividirem aqui esses dois termos aqui por 16, 16 dividido por 16, 1, 64 dividido por 16, 4. Então, elas são iguais. O mesmo acontece aqui, tá bom? Então, se 4 e 16 avos for igual a 1/4 e 16 e 64 avos for igual a 1/4, então quer dizer que 4, 16 avos e 16 e 64 avos também serão iguais, tá bom? Então, aqui, discuta com os colegas e o professor por qual número foram divididos ou multiplicados o numerador e o denominador de cada uma das igualdades do item anterior, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, na primeira igualdade, tanto o numerador quanto o denominador foram divididos por 4. Foi verdade? Dividi aqui os dois termos por 4. Já na segunda igualdade, tanto o numerador quanto o denominador foram divididos por 16, como eu tinha falado para vocês, dividi aqui os dois termos por 16. Por último, na terceira igualdade, tanto o numerador quanto o denominador foram multiplicados por 4. Então, aqui, ó, multiplicamos aqui por 4, tá certo? Então, chegamos a essas frações. Então, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, certo? Terceira questão. O engenheiro encontrou no catálogo do fabricante uma grande variedade de armários. Por isso, pensou em testá-los em diferentes malhas quadriculadas. Faça as atividades propostas para saber em que tipo de malha o engenheiro poderia utilizar. Tá certo? Então, letra A. Escreva duas frações equivalentes à fração 16/64 avos, utilizando apenas a operação de multiplicação. Essa resposta aqui eu dei apenas aqui algumas sugestões, tá certo? Então, aqui as respostas de vocês poderão ser diferentes da minha, tá certo? Então, aqui eu multipliquei por 2 os dois termos dessa fração. Então, multiplicando 16 por 2, 32, 64 por 2, 128, tá certo? Então, aqui eu tenho 32, 128 avos. Depois, eu multipliquei esses dois termos, tá certo? Tem que ser o mesmo número para multiplicar os dois termos. Multipliquei os dois termos por 3. 16 vezes 3, 48. 64 vezes 3, 192. E aí, eu obtive a fração 48, 192 avos. Mas aí, vocês poderão multiplicar os dois termos por 5, por 6, assim como vocês queiram, tá certo? Letra B. Registre todas as frações equivalentes à fração 16 e 64 avos, utilizando somente a operação de divisão. Então, aí vocês teriam que fazer o quê? A simplificação. Teriam que ir dividindo até encontrar uma fração irredutível, no qual não daria mais para simplificar. Então, aqui eu dividi esses dois termos por 2. 16 dividido por 2, 8. 64 dividido por 2, 32. Logo em seguida, dividi novamente esses dois termos por 2. 8 dividido por 2, 4. 32 dividido por 2, 16. Aí, aqui, o que foi que eu fiz? Dividi os dois termos agora por 4. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Então, aqui eu obtive frações equivalentes através da operação da divisão. Aí, na letra C, circula a fração que você escreveu no item anterior, que possui o menor numerador, tá sendo o menor numerador, é o 1, e o menor denominador, que é o 4. Então, aqui eu circulei, tá certo? De vermelho, ok? Vamos verificar sua compreensão. Quarta questão. O responsável pelos fornecedores de material elétrico, por orientação do engenheiro, comprou 800 rolos de cabo para a primeira fase de instalação elétrica das atrações do parque e distribuiu esse material conforme a tabela abaixo. Tá certo? Então, aqui temos aqui a tabela, onde temos as atrações do parque, temos aqui a fração da compra recebida,
temos aqui rolos de cabo recebidos na primeira fase e rolos de cabo recebidos na segunda fase. Então, nesse caso aqui, nós temos a fração referente, tá certo? Então, aqui diz o quê? Que o responsável pelos fornecedores de material elétrico, por orientação do engenheiro, comprou 800 rolos de cabo para a primeira fase. Sim, comprou 800 rolos de cabo para a primeira fase. Porém, eu quero saber quanto é 8,40 de 800. Então, bastava vocês fazerem a divisão 800 dividido por 40, tá certo? E o resultado multiplicado por 8, tá bom? Então, daria o quê? 160 rolos. O mesmo procedimento aqui, ó. 800 dividido por 10, isso para a montanha-russa. 800 dividido por 10, que seria 80. 80 vezes 3, 240 rolos. No splash, seria 800 dividido por 20, tá certo? Que daria 40. 40 vezes 4, 160 rolos. 800 dividido aqui agora por 20, tá certo? Que seria o quê? 40. 40 vezes 2, 80 rolos. Agora, 800 dividido por 40, tá certo? Seria igual a 20. 20 vezes 2, 40 rolos. E aqui, 800 dividido por 20, tá certo? Seria igual a 40. 40 vezes 3 seria igual a 120 rolos. Letra A, círculo de vermelho as frações irredutíveis da segunda coluna da tabela acima. Temos aqui a primeira, a segunda coluna, vocês iriam circular de vermelho as frações irredutíveis, que são aquelas que não dá para simplificar. Não existe nenhum número maior do que 1, no qual dê para dividir os dois termos ao mesmo tempo. Então, as frações são quem? 3 décimos e 3/20. Letra B. Simplifique as demais frações da tabela, tornando-as irredutíveis. Então, aí vocês teriam que simplificar. Simplificar 8/40, tá certo? Eu simplifiquei aí os dois termos por 8. 8 dividido por 8, 1. 40 dividido por 8, 5. Nesse outro caso aqui, eu dividi os dois termos por 4. 4 dividido por 4, tá certo? É igual a 1. 20 dividido por 4, 5. Simplifiquei essa outra aqui, ó, tá certo? 2,20, tá certo? Simplifiquei esses dois termos por 2. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. E por fim, simplifiquei, tá certo? Essa outra fração aqui, 2,40. Simplifiquei os dois termos por 2. 2 dividido por 2, 1. 40 dividido por 2, 20. Certo? Na letra C, círculo de verde, as frações equivalentes na mesma coluna da tabela acima. Então, aqui, circularia de verde as frações equivalentes. Só era vocês olharem aqui, na simplificação, quais foram as frações que tiveram o mesmo resultado. Então, foram as frações 8,40, no qual, quando simplificou, ficou 1/5. E também a fração 4, tá certo? E 20avos, porque quando eu simplifiquei, ficou também 1/5. Então, circulei aí as duas frações de verde, tá bom? Então, são as frações equivalentes 8,40 e 4,20. Então, agora, a letra D, preencha a terceira coluna da tabela, indicando quantos rolos de cabo foram distribuídos para cada atração do parque. Então, aqui a gente já preencheu a terceira coluna, tá certo? E na letra E, sabendo que na primeira fase de instalação elétrica, o responsável pelos fornecedores de material comprou 800 rolos de cabo e na segunda fase comprou o dobro dessa quantidade, mantendo a mesma distribuição que na primeira fase. Complete a última coluna da tabela acima para obter quantos rolos de cabo foram distribuídos para cada atração do parque. Então, aqui, na segunda fase, foi o dobro do primeiro. Então, o dobro de 160, 320 rolos. O dobro de 240 rolos, 480 rolos. O dobro de 160 rolos, 320 rolos. O dobro de 80 rolos, 160 rolos. O dobro de 40 rolos, 80 rolos. E o dobro de 120 rolos, 240 rolos, certo? Então, agora, a construção do parque já está em andamento e a equipe está muito empolgada para começar o projeto dos brinquedos. A diversão mais procurada em um parque é a montanha-russa, porém esse brinquedo exige atenção especial com a segurança. Por isso, o engenheiro da equipe optou por iniciar seu projeto com o trilho do loop da atração. Ele representou esse trilho com 2 segmentos de retas paralelos e pretende marcar alguns pontos importantes e identificá-los por meio de frações. Primeira questão.
A princípio, o engenheiro dividiu o trilho em 6 partes iguais para colocar dormentes perpendiculares ao trilho, o que fornece mais sustentação e elasticidade ao sistema. Então, temos aqui que dormentes são peças de madeira colocadas no solo, tá certo? Então, letra A. Desenhe os segmentos de reta que representam os dormentes no espaço a seguir. Então, temos aqui, ó, duas retas que são paralelas, onde aí vocês teriam que dividir em 6 partes iguais, tá certo? Então, na letra B temos assim. Os dormentes dividiram o trilho em 6 partes iguais. Escreva na parte superior a fração do inteiro que cada dormente determinou. Então, se foram divididas em 6 partes iguais, a primeira parte será 1/6, a segunda 2/6, a terceira 3/6, que simplificando aqui os dois termos por 3, ficará 1/2. Então, aqui a quarta será 4/6, 5/6 e 6/6, tá certo? Então, agora, após muitos cálculos, o engenheiro concluiu que o ponto mais alto do loop deve coincidir com o ponto que está aproximadamente na metade do trilho. No caso aqui, ó, tá certo? Então, represente esse ponto do trilho em vermelho e indique a fração correspondente. Nesse caso aqui, ó, eu indiquei, tá certo? De vermelho e a fração correspondente que eu coloquei aqui, tá bom? Letra D. O engenheiro concluiu também que a subida do loop deve começar no ponto que representa a quarta parte do trilho e a descida deve terminar no ponto que representa as 3/4 partes do trilho. Identifique esses pontos em verde e indique na parte inferior a fração correspondente a cada um deles. Então, nesse caso aqui, eu identifiquei aqui, tá certo? A quarta parte, eu tenho aqui 1/4. Então, vejam que eu pulei aqui um espaço, coloquei aqui 1/4, pulo aqui o outro espaço. Então, aqui será o quê? 2/4. Aqui eu pulo mais um, será 3/4. E aqui será 4/4, tá certo? Então, aí eu indiquei de verde e coloquei cada uma das frações. Nesse caso aqui, vocês deverão colocar esses valores em verde. Eu só fiz apenas sublinhar, tá certo? Esses valores de verde, ok? Na letra E, discuta com um colega e responda o que aconteceu quando você representou as frações 1/2, 2/4 e 3/6. Por que isso acontece? Então, essas frações foram marcadas no mesmo ponto da reta, no trilho. E isso acontece porque elas são frações equivalentes. Percebam que essas 3 frações aqui, elas ficaram no mesmo ponto. Eu tenho aqui 1/2, 3/6 e 2/4. São frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, tá certo? Segunda questão, argumente com seus colegas e assinale a opção que completa corretamente as afirmações a seguir. Então, na reta numérica, as frações 1/6 e 3/6 estão localizadas entre... Vejam que eu tenho aqui duas frações próprias, porque os numeradores são menores do que os denominadores, tá certo? Então, nesse caso aqui, as frações próprias, elas são menos que 1 inteiro. Então, elas vão estar nesse intervalo aqui de 0 a 1, tá certo? Agora, na reta numérica, as frações 7/6 e 9/6 estão localizadas entre, então já não seria entre 0 e 1, porque aqui eu tenho frações impróprias, que representam 1 inteiro ou mais que 1 inteiro, tá certo? Então, aqui, se vocês dividirem 7 dividido por 6, tá certo? E 9 dividido por 6, vocês irão perceber que está nesse intervalo de 1 a 2. Se eu fosse marcar 2 e 3, o numerador teria que ser mais ou menos um número que fosse o dobro do denominador, tá certo? Que de fato aqui não acontece, tá bom? Então, na terceira questão, complete os espaços com maior ou menor. Então, quando eu tenho denominadores iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Logo, eu tenho que 1/6 é menor do que 2/6. Denominadores iguais, então a maior fração é a que tem o maior numerador. Então, 12/6 é maior do que 9/6. Denominadores aqui iguais, então nesse caso aqui, 5/6 é maior do que 3/6, tá certo? E nesse caso aqui, eu tenho 11/6 e tenho 2. 2 é maior do que 11/6. 11/6 é menor do que 2, tá certo? Quarta questão. O engenheiro decidiu localizar outros pontos
representados por frações na reta. Letra A. Ajude o engenheiro a localizar nessa reta as seguintes frações. Então, aí vocês teriam que localizar essas frações, tá certo? Nessa reta numérica. Então, a primeira fração seria 3/4, depois 7/8. Eu tenho aqui 5/4, tá certo? E tenho também 10/8, que são as mesmas frações, porque elas são equivalentes. Logo em seguida, 3/2, 2, 5/2 ou 10/4. Mesma coisa, se eu simplificar aqui essa fração, eu vou chegar a 5/2, tá certo? Letra B. Observe a reta acima e complete os espaços com maior ou menor. Se vocês observarem lá na reta, 7/8 veio primeiro, logo em seguida veio 5/4. Então, 7/8 é menor do que 5/4, certo? O mesmo acontece aqui. 3/2 veio primeiro do que 10/4. Então, 3/2 é menor do que 10/4. Então, aqui, bastava vocês analisarem os numeradores, eles são iguais, então a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Ou seja, 5/4 é menor do que 5/2, ok? Vamos verificar sua compreensão. Quinta questão. O engenheiro representou o trilho da montanha-russa na reta numérica da figura abaixo e marcou alguns pontos críticos nela. Para brincar com o mestre de obras, entregou cartões com frações correspondentes a esses pontos e solicitou que ele associasse cada ponto à sua representação. Ajude o mestre de obras a fazer a associação. Então, de acordo com a reta numérica e esses valores que foram colocados aqui, vocês teriam que fazer o quê? A divisão do numerador pelo denominador. Iriam encontrar o número decimal e a partir daí vocês iriam fazer a comparação, tá certo? Então, temos aqui que 1/5, tá certo? Refere-se aqui ao A. O B é 3/5, o C 6/5, o D 3/2, tá certo? O E 4/2, o F 12/5, tá certo? E o G 29/10, ok? Sexta questão. As leis do Conselho Nacional de Trânsito estabelecem e regulamentam vagas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e idosos. Pela lei do total de vagas disponíveis no estacionamento, 1/50 devem ser destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e 1/20 para idosos. Letra A. Sabe-se que no parque de diversões haverá 200 vagas para estacionamento. Quantas dessas vagas deverão ser destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e quantas deverão ser destinadas aos idosos? Então, a fração que representa as pessoas com mobilidade reduzida é 1/50. Então, para saber, tá certo? 1/50 equivale a quantas vagas de 200? Então, nesse caso, vocês fariam o seguinte: 200 dividido por 50, 4 vezes 1, 4. Então, serão destinadas 4 vagas para pessoas com mobilidade reduzida. E aqui, no caso, a fração que corresponde aos idosos seria 1/20. Então, para saber, tá certo? A quantidade de vagas que será destinadas a pessoas idosas, vocês fariam o quê? 200 dividido por 20, tá certo? Que dá igual a 10. 10 vezes 1, 10. E 10 vagas para os idosos. Letra B. Tem assim. O engenheiro responsável pela construção do parque de diversões, além de reservar vagas de estacionamento, gostaria de oferecer mais benefícios para as pessoas com mobilidade reduzida. Analise com os colegas e o professor que outros benefícios o parque poderia oferecer para essas pessoas. Registre suas conclusões no caderno, tá certo? Colocando a data de hoje, o número da questão, a página. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de como vocês poderiam ter feito. Então, o engenheiro poderia oferecer banheiros adaptados, na verdade, a pessoas com mobilidade reduzida, brinquedos adaptados, rampas de acesso, elevadores para acessar os brinquedos mais altos, dentre outros, tá certo? Então, isso aqui ser oferecidos a pessoas com deficiência, tá certo? Letra C. Algumas pessoas estacionam em vagas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, mesmo não tendo direito a essas vagas. O que você acha desse tipo de atitude? Aí é uma resposta pessoal,
façam no caderno de matemática de vocês, tá certo? Quero ver. O que você gostaria de dizer a essas pessoas? Registre suas conclusões em seu caderno, tá bom? Resposta pessoal. Letra D. No Brasil, as pessoas com deficiência, ou PCD, têm o mesmo direito de todos: acesso às escolas e universidades, ao mercado de trabalho, ao lazer e à cultura. Respeitar essas pessoas é tomar todos os cuidados para garantir seus direitos e evitar que elas sejam excluídas do nosso convívio. Pense no seu dia a dia. Você costuma respeitar as pessoas com deficiência? Vocês dão lugares às pessoas quando estão em um ônibus ou em qualquer outro lugar que estejam um deficiente, tá certo, precisando daquela cadeira, um idoso, tá certo? Vocês dariam o lugar de vocês, tá bom? Então, já houve alguma situação em que você poderia ter sido mais respeitoso com elas? Então, registre suas conclusões em seu caderno. É uma resposta pessoal, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurarem lá no direct, tá certo? E eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então, agora, tirem fotos dessas atividades e mandem para mim lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo, meus amores? Então, abençoada semana para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!